Muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe Coisas do Cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Coisas do Cotidiano. Hoje o nosso tema, o Médico Jesus, e temos o prazer de ter a participação da nossa amiga Marina Chagas. Boa tarde, Marina, tudo bem com você? Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, Claudinho. A Marina é farmacêutica e bioquímica e doutoranda em Ciências da Saúde pela UFG. Você já pode enviar suas perguntas, suas dúvidas, comentários, críticas, se tiver, para o nosso WhatsApp no 64996031234, 64996031234, e pelo nosso fixo aqui do nosso estúdio no 64 3014 4009. Você pode também deixar os seus comentários diretamente nos nossos canais, porque nós estamos sendo retransmitidos pela página do Facebook do Centro Espírita Allan Kardec, Casa do Caminho de Jataí, Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Goiás, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, Goiás, Lar Espíritas Forças do Amor de Jataí, Goiás, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, pela Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, e hoje, por primeira vez, pelo canal Alimento da Alma de Uberlândia. Nós deixamos o nosso abraço a todos e vamos, como de praxe, pedir a nossa convidada para fazer a nossa prece inicial. Então vamos, neste momento, acerenar os nossos pensamentos, voltar a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, para que assim possamos nos sintonizar com os bons espíritos amigos e inundarmos com as vibrações de luz que o Mestre vem nos trazer, juntamente com toda a sua equipe falange de espíritos, agradecendo a nossa Mãe Santíssima Virgem Maria, e assim a todos os nossos queridos irmãos, que tenhamos um momento de grande confraternização, para que possamos assim compreendermos melhor as questões da nossa alma, do nosso físico, da nossa mente. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Peregrinos em busca da melhoria espiritual e estagiando nas incontáveis casas do Pai, todos nós encontramos desafios. A vida é um caminhar constante e alvissareiro que, ao longo das existências, consolida o aprimoramento das nossas qualidades pelas experiências adquiridas. Nesse trajeto, padecemos das enfermidades próprias das imperfeições que possuímos. Valemo-nos dos médicos terrenos para minimizar as nossas dores e sofrimentos. Sempre há alívios que nos reparam as forças através da assistência que recebemos. Contudo, não esqueçamos de que as doenças do corpo são reflexo das mazelas da alma. É na alma que estão incrustadas todas as imperfeições que nos fazem padecer em reduto egoísta, mantendo arquivados de forma impressa os sentimentos inferiores que nos escravizam há séculos. A medicina terrena ajuda-nos quanto às dores que nos acometem, mas Jesus, como médico das almas, é o remédio que nos libertará, visto que na alma é que se encontram as causas dos nossos sofrimentos. Jesus não nos trará o alívio provisório, e sim a cura definitiva que precisamos. É Ele que possui a moral como arsenal terapêutico para o espírito, capaz de expurgar todas as nossas iniquidades. Este é o remédio que afastará as recidivas como só acontecem em nós.
Sua luz iluminará as trevas em que nos encontramos, trazendo-nos o horizonte da paz que ofereceu conforme temos em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, portanto, o vosso coração, nem se atemorize. No livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, encontramos na página 22, aspas, tramamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrios que se sucedem no tempo, fecha aspas. As nossas células apresentam no seu trabalho incessante o resultado das energias que emanam dos nossos pensamentos. O processo fisiológico responderá por sua vez conforme a intensidade e qualidade daquilo que pensamos e projetamos na prática diária. Pensando mal, criamos atmosferas densas, nocivas, e o prejuízo se inicia em nós mesmos. Cuidamos diariamente da higiene do corpo, mas negligenciamos o expurgo do nosso lixo mental. Dessa forma, os remédios continuarão sendo meros paliativos que minimizam os efeitos, mas deixam permanentes as causas. Não nos esqueçamos de que a sabedoria de viver tem origem em nossos pensamentos. Resulta desse processo a nossa vontade, que por sua vez nos dará como consequência a atitude. Assim decretamos o nosso bem ou mal-estar que repercutirá em nossa rigidez física e mental. Mas fazendo a nossa parte, teremos sempre Jesus, o médico das almas, a nos assistir. Marina, boa tarde de novo, seja bem-vinda por primeira vez. Obrigada. Quando nós falamos de o médico Jesus, lembramos diretamente das curas que o mestre fez. Mas ele era muito mais do que isso, pois Jesus verdadeiramente não curava apenas os corpos, mas principalmente a alma das pessoas. Jesus sempre associava a doença à necessidade do despertamento. A mudança de comportamento tem base inclusive na ciência. Alguns medicamentos só funcionam com a mudança de comportamento. Você acredita que pode estar aí a chave para as nossas curas? Sim, com certeza, Carvalho. E aí eu me lembro agora de uma história que o próprio, você citou, né? O livro do José Carlos de Luca, O Médico Jesus. E eu assisti uma palestra algum tempo atrás, e eu vou dar o exemplo que ele deu, que vai elucidar melhor essa questão. Ele falou que encontrou com um médico, né? E o médico contou uma história de que a pessoa foi consultar, estava com uma micose na virilha. E aí o médico foi investigar, né, fazer as perguntas, perguntando a causa, né? E aí a pessoa, o paciente, falou assim, olha, doutor, eu vim para tratar a micose. E aí eu não quero responder as perguntas. E aí o médico falou, mas se você não me responder, não vai ter como eu te auxiliar, não vai ter como eu te ajudar. E aí ele falou, né, na conversa, na anamnese, né, nessa entrevista, o paciente falou que ele roubava cavalos. E aí ele disse que ele abria a cerca e aí ele montava no cavalo. E aí o médico falou, então tem toda uma explicação, né, por conta, né, dessa questão da sua micose. Então ele pegou, né, o receituário, colocou lá primeiro o medicamento via oral, né? Depois ele colocou uma pomada e o terceiro ele colocou assim, pare de roubar os cavalos. Então o que isso quer dizer? Que ele passando só o medicamento, ele ia melhorar. Mas qual que é a causa, né? O roubo dos cavalos. Então, assim, é muito interessante, porque é isso que acontece conosco, né? A gente quer a cura, nós queremos o tratamento, o medicamento, mas aí a gente não quer tratar a causa, né? O que está por trás dessa micose? E aí ele deu a receita. Aí o paciente falou, não, mas isso eu não quero. Então quer dizer que ele não quer se curar, ele não quer tratar. E é isso que acontece hoje, né? Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo, né? Modelo, né? Porque o que ele mostrava para as pessoas? Que além da cura,
o que ela tinha que fazer? O que nós temos que fazer? É nos melhorarmos. Né? A gente tem que buscar essa causa, né, dentro de nós, que é o mal, né, de muitas enfermidades. Tanto é verdade que muitos dos que foram curados por Jesus voltaram a ficar doentes, porque buscaram a cura física, mas não mudaram de comportamento. Quando alguém procurava Jesus, ele sempre perguntava: o que queres que eu faça? Muitos desinformados até criticam esse comportamento do mestre e questionam dizendo que se um cego, por exemplo, procurava, estava literalmente na cara o que o cego queria. No entanto, existe aí uma diferença entre a necessidade e a vontade verdadeira. Fale para nós, Marina, à luz da doutrina espírita, o que Jesus buscava com essa pergunta: o que queres que eu faça? É interessante nós analisarmos, né? Porque assim, Jesus poderia fazer qualquer cura. Ele tinha um poder, um magnetismo, né, para realizar. Mas a cura, ela depende mais de quem? É de Jesus? Por isso que ele pergunta: o que queres que eu faça? Porque por trás dessa pergunta tem que vir, aí é o que você citou, a vontade da pessoa. Não é só a necessidade do tratamento, mas é a minha vontade de ir até a cura. Quando você fala do cego, né, o cego de Jericó, que no caso como que é a história, essa passagem, né? Ele está lá, alguém fala que Jesus estava passando e ele grita: Jesus. E aí, o que a multidão falou? Para de gritar. E aí, o que ele fez? Ele parou, aí ele gritou mais alto. E aí, quando ele gritou mais alto, Jesus falou: tragam ele até aqui. E aí, o que isso traz? A vontade. Porque não foi só a necessidade do cego, mas por trás da necessidade, ele teve a vontade. E essa vontade, a gente que estuda, né, estudando dentro da doutrina, é a alavanca. É ela que nos impulsiona e que nos impulsiona a nossa cura, atrelada a essa vontade. Porque não basta eu querer, mas eu ter essa vontade. Então, ele gritou, ele falou mais alto. Quer dizer, se os outros estavam ali e não falaram, mas quem foi que Jesus ouviu? A vontade dele prevaleceu. Tanto é que numa interpretação dessa parábola, quando ele pergunta: o que queres que eu faça? E ele diz assim: eu quero ver. Ele não fala: eu quero enxergar. Porque enxergar, todos nós enxergamos. Agora, ver é alguma coisa muito mais profunda. E ao final desse chamado milagre, quando Jesus curava as pessoas, ele sempre alertava: vá e não voltes a pecar. O que a doutrina fala sobre essa advertência de Jesus? Sobre essa advertência, eu me lembro também da passagem da mulher adúltera, que quando ela estava ali para ser apedrejada, o que Jesus falou? Né? Vá e não voltes a pecar. E é o mesmo sentido para todos nós que buscamos, né, uma melhoria, né, esse medicamento da nossa alma. É isso, assim, a partir do momento que eu quero, eu não posso voltar a ter os mesmos erros ou fazer as mesmas coisas que eu fazia. É a mesma questão lá do rapaz da micose, né? Então a mudança do comportamento é o que vai fazer realmente a cura. Exatamente. Marina, quando a gente fala sobre esse tema, o médico Jesus, naturalmente nós temos a tendência de fazer um link direto com as nossas enfermidades. Inclusive, no programa passado, nós falamos sobre a necessidade de curar o medo. Algumas pessoas até comentaram que estávamos reduzindo a doença a uma gripezinha, talvez por não ter compreendido as nossas palavras. Mas por uma dessas coincidências da vida, ontem um amigo meu me mandou uma mensagem perguntando como foi ter a Covid e se a doença era mesmo isso tudo que as pessoas dizem, e confessou: morro de medo de adoecer e sofrer. Entendendo que o nosso papel aqui nesse programa é levar o esclarecimento com base na ciência, levar o consolo com base na doutrina espírita
e ajudar aqueles que buscam alguma resposta com base nas experiências de vida, gostaria de ouvir a sua opinião sobre as últimas e mais relevantes pesquisas a respeito da Covid e o que elas podem nos acenar para um futuro próximo. Bom, Carvalho, o que eu tenho lido, tenho acompanhado os últimos estudos, as evidências, eu busco, geralmente na fonte, nos sites confiáveis, oficiais, tem uns sites, os bancos de dados, onde são publicados os estudos, né? Enfim, a Covid é uma doença, né, causada por um vírus, que é o SARS-CoV-2, e 85% dos casos são sintomas leves. E os 15% podem evoluir para a gravidade. Aí, nesses 15%, que é a gravidade, que é o X da questão, é o problema, porque a estrutura de saúde não suporta por conta dos instrumentos, né, do arsenal mesmo para tratar. Que aí entra a questão das UTIs, entra a questão dos ventiladores, né? São 15% que evolui para isso. São 15%. Então, a maioria dos casos são... isso aí está na literatura, já saiu. Agora, se modificar, né, eu estou acompanhando, mas o que nós temos é isso aí. Em outras palavras, do percentual de pessoas que deverão contrair a Covid, a evolução para casos mais graves é de 15%. Só que para o nosso ouvinte entender. Isso, exatamente. E assim, é uma doença ainda que está sendo muito estudada, porque no início eles falaram que era semelhante ao SARS-CoV-2, porque é semelhante ao SARS-CoV-1, né, quando surgiu lá em 2001. E aí, era a gripe suína. E aí, como é semelhante os sintomas, por isso que eles consideraram como SARS-CoV-2. Só que o que eles foram observando? Que não é só sintomas respiratórios. A gente observa aí que tem muita gente que está tendo dor muscular, problemas gastrointestinais, náuseas, vômitos. Então, não é uma doença restrita só ao sistema respiratório. É aí que está a observação. Né? Não é somente tosse. Vômitos, né? Dor de cabeça. Então, não é só tosse, tem as dores de cabeça. Então, está sendo muito estudado, é complexo, né, a gente falar sobre, porque a cada momento eles estão descobrindo, né, algo sobre a doença. Outra questão é sobre a reinfecção. Quem teve a Covid, ela não significa que a pessoa ela esteja imune a doença, ou seja, eu tenho anticorpos, que geralmente é o que acontece nas doenças, a gente cria o anticorpo, aí eu fico imune. Mas na Covid, eles teve casos de reinfecção em muitos países. Estou sabendo de enfermeiras que reinfectou por 3 vezes. E teve casos que a pessoa faleceu, deu, né, positivou, depois contraiu novamente, e aí faleceu, tipo, na 3ª vez. Então, o que isso significa? É a questão da mutação do vírus. O vírus, ele tem uma mutação muito rápida. Além dele replicar muito rápido, ele sofre uma mutação. E aí a questão, então, o seu anticorpo, ele não reconhece, né, o vírus, porque ele já mudou. O que dificulta bastante a ideia de uma vacina, porque está todo mundo muito esperançoso que está chegando a vacina, que vai começar a vacinação. Sim, a vacinação para aquele tipo de vírus. Não quer dizer que de lá para cá já não surgiu um novo. Exatamente. Até porque a vacina que está chegando aqui no Brasil é teste, né? Não é a vacina ainda liberada, é fase 3. Isso quer dizer que eles estão testando no Brasil por conta dos casos, porque nos países não tem mais tantos casos. Então, estão sendo testados aqui. E isso não... os pesquisadores têm que ficar atentos sobre essa questão da mutação, porque ela não vai conseguir dar uma imunização 100%. Justamente por conta dessa questão da mutação do vírus. Dessa particularidade dele, né? Isso. Marina, sendo o medo um dos maiores problemas enfrentados na atualidade pela maioria das pessoas, e sendo o medo uma reação natural do ser humano frente ao desconhecido, seria mesmo possível nos fortalecer emocionalmente e até vencermos esse medo através da simples prática dos ensinos de Jesus? É importantíssimo
Quando você fez a pergunta anterior, você falou da questão do medo do seu amigo, né? Então eu falo, o que está por trás, né? Eu morro de medo. Medo, ele é um sentimento, né? Então, o que essa pessoa precisa observar? Esse sentimento. Então, o que eu preciso trabalhar? Eu tenho medo. Medo tem a ver com as vibrações, então eu vou baixando minha vibração. Quando eu baixo a minha vibração, eu posso entrar em sintonias. Fico pessimista, penso negativo. E aí, tem um livro que chama O que é Evangelização de Espíritos, por Eurípides Barçanufo, de Alzira, por Eurípides Barçanufo. E ele fala sobre esse método da educação do espírito. E lá, Carvalho, fala dos elementos que auxiliam o espírito. O que são esses elementos? Por exemplo, lá fala de pintura, lá fala de música, lá fala de palavra, reflexão. Então, associado a esses elementos, o que eu posso ir trabalhando? Eu estou, por exemplo, na minha casa. Eu estou com medo. Se eu ficar só vendo notícias toda hora de mortes, né? Porque, igual, por exemplo, nós estamos na sintonia do bem, então nós estamos sintonizados numa vibração boa. Se eu me conecto numa outra vibração, eu vou baixando e aí eu vou tendo esses pensamentos. Então, o que nós podemos fazer? Gente, se você está em casa, vai ler um livro, uma leitura edificante, lê o Evangelho ou algum livro, a Bíblia. Vai pintar, faça uma pintura, isso é arte. Vira a chave, né? Isso. Se tem um piano, toca um piano, um teclado. São as formas que nós temos de ir mudando essa... Pois é, e é interessante a gente explicar isso, porque quando nós falamos que nós podemos vencer o medo através da prática dos ensinos de Jesus, algumas pessoas torcem o nariz achando que é papo de religioso, e outras pessoas acham que é então só louvar a Deus, louvar a Jesus, gritar o nome dele e está tudo certo. E não é assim. O ele é teólogo e filósofo Carl Roberts, americano, disse que o evangelho é um estilo de vida. E é literalmente isso, porque viver o evangelho, viver o que Jesus explicou, ensinou e principalmente demonstrou, deve se tornar um estilo de vida. E quando isso se torna um estilo de vida, literalmente nós mudamos as chaves dos nossos valores, do nosso modo de ver a vida. Nós temos uma sintonia de pensamento mais elevada, nós temos um costume diferenciado, isso tudo nos fortalece. Porque nós começamos a ver o outro como alguém muito próximo, nós começamos a ver o trabalho no bem como uma necessidade. Isso são coisas que vão literalmente nos jogando para patamares superiores. E aí você falou do evangelho e me lembrei aqui, veio na minha cabeça, o orai e vigiai, que é importantíssimo, né, que está no evangelho, né, que é o que Jesus, né, veio falando para nós, a importância de vigiar os nossos pensamentos e educar os nossos sentimentos. Sem dúvida nenhuma. Entre outras frases comumente usadas por nós todos, muita gente tem o costume de dizer que tem gastrite nervosa. Sendo que, na verdade, quem é nervosa é a pessoa, porque a gastrite não tem sentimento, não tem emoções, né? Assim como tomar medicamentos sem ter certeza que realmente se tem uma enfermidade pode mascarar os exames e, por consequência, o diagnóstico, dissimular as emoções, os sentimentos, colocar a culpa no outro, e nesse caso até na própria enfermidade, também mascara a necessidade da mudança. Dentro do seu conhecimento científico, como farmacêutica e bioquímica, que as consequências para o corpo físico, esse tipo de comportamento de ficar dissimulando, negando, pode acarretar? Bom, quando você fala aí dos sentimentos, né, gastrite nervosa, a própria palavra, né, nervoso. Quem que é nervoso? Não é gastrite. Não é a gastrite. Então, assim, é um olhar, eu tenho que observar, o que está por trás da minha gastrite? É um ser nervoso, raivoso, né? Muitas vezes desequilibrado. Então, assim, são sentimentos, por exemplo, a raiva, o medo, o ciúme, a agressividade, eles liberam uma substância no nosso organismo
são os neurotransmissores, adrenalina. O que essa adrenalina ela faz? Ela deságua lá no fígado. E o que essa adrenalina faz no meu organismo? Ela pode causar uma pressão alta, por quê? Ela comprime o vaso sanguíneo e aí faz com que aumente a pressão. Aumenta o açúcar, diabetes, artrite. E aí uma série de... Efeito cascata. Efeito cascata. Então, assim, por isso que é o olhar, né, por trás da doença, o que está passando por mim? Que sentimento que eu estou nutrindo a maior parte do meu tempo? O que a minha raiva, né, ela vai me dizer? Por isso que nesse livro Evangelização de Espíritos fala muito da educação do espírito. Essa educação é a minha disciplina. O que eu faço com o meu sentimento, com o que eu sinto, eu expresso, né? Eu consigo trabalhar com esses sentimentos dentro de mim. Você falando aí me veio à cabeça uma passagem na minha própria vida, porque meu pai sempre aproveitava cada situação e cada instante para educar. E eu me lembro, assim que eu aprendi a dirigir, tirei carteira, ali no alto dos meus 18 para 19 anos, estávamos na cidade, indo não sei aonde, fazer não sei o quê, e de repente alguém me dá uma fechada no trânsito. E eu estressei. Quando eu estressei, como a maioria das pessoas fazem de maneira até muito natural, meu pai, muito calmo, falou assim: meu filho, para que você fez isso? Ué, mas você não viu o que o cara fez? Eu vi. Mas ele ouviu o seu xingamento? Não. Ele viu que você está nervoso? Não. Então para que fazer isso? Pelo menos eu desabafei, pai. Ok, você desabafou aparentemente. Porque nesse seu desabafo, você está liberando muita toxina no seu organismo. A sua emoção negativa está te fazendo tanto mal que daqui a um tempo você vai ter um problema no fígado, no estômago ou até mesmo no coração, por conta dessa medida homeopática, ou seja, esse conta-gotas das suas raivinhas que acontece no dia a dia que você nem presta atenção. E não é que ele tinha razão? Marina, a indústria farmacêutica a cada ano lança medicamentos cada vez mais fortes para tratar enfermidades comuns que vão evoluindo e exigindo a cada dia drogas mais potentes. Por exemplo, simvastatina, analgésicos e até antibióticos estão cada vez mais fortes. Seria essa evolução dos medicamentos um espelho de uma sociedade que não está só doente, mas buscando a solução apenas de fora para dentro? Sim. Inclusive, você falou aí a questão dos antibióticos. A indústria, ela tem até, a indústria farmacêutica, por conta dessa resistência dos antibióticos, eles não querem tanto investir. Porque é muito dinheiro, né? Para você investir numa nova droga, Uma pesquisa. 10 anos e é milhões de dólares. Então, como a cada antibiótico, assim... Cada geração de antibiótico... Cada vez mais, vai ficando mais potente, então eles têm que desenvolver uma droga, né? E aí, por que os antibióticos se tornaram de controle especial? Justamente pelo uso indiscriminado. Então, eles tiveram que colocar o uso, que é o que está acontecendo com as drogas que estão sendo testadas para a Covid. Um uso, não no caso de ser de resistência, pode também, né? Mas as pessoas, qualquer gripe, as pessoas utilizavam antibiótico. Agora, gripe não trata com antibiótico, né? É porque é vírus. Eu só trato quando eu tenho uma infecção bacteriana. Então, havia isso. As pessoas tratavam uma infecção viral com antibiótico. Como hoje muita gente usa anti-inflamatórios para cólica menstrual, para dor de cabeça, e usa de maneira indiscriminada. Isso, exatamente. Inclusive, você falando aí, me recordei que a gonorreia, que é uma doença de praticamente 40 anos atrás, que em tese estaria quase que erradicada no mundo, ela voltou extremamente forte, ao ponto de ainda não ter medicamentos capazes de debelar ela na totalidade, porque na Europa, principalmente Inglaterra, os jovens começaram a contrair a gonorreia e começaram a buscar antibióticos na farmácia de maneira indiscriminada, e criou-se ali uma seleção de vírus resistentes, bactérias, aliás, resistentes. E hoje a gente está aí com uma doença sexualmente transmissível extremamente grave
e que está atacando principalmente a juventude, porque essa geração nova, principalmente, que não viveu a AIDS dos anos 80 e 90, não sabe nem o que é preservativo mais, né? Como... E aí, só, Carvalho, para complementar a questão, por isso, assim, você fala a questão da indústria, né? Essa questão tratar o físico. Eu tenho esperança de que no futuro eu junte a ciência e a espiritualidade para que a gente, associando os dois, a gente consiga tratar o físico e a alma, nossa alma também. E você, como farmacêutico e espírita, acredita que essa escalada ainda vai longe ou nós já apresentamos algum sinal de mudança? Carvalho, a gente está vendo muito aí falar sobre essa questão, nós estamos saindo do mundo de provas para entrar no mundo de regeneração, mas é um processo que vai demorar um pouco ainda, por quê? A gente precisa fazer uma reflexão do que a pandemia, o porquê da pandemia, né? Assim, para os ouvintes, né? O que nós podemos tirar? Por que ela veio? Por que esse vírus... Por que esse vírus está circulando? Vai ficar quanto tempo? Porque eu me lembro do Divaldo falar numa palestra que se o vírus tivesse encontrado um ambiente de amor na Terra, ele iria ficar pouco tempo. Mas, como ele falou, nós ainda somos maus, ele ainda não sabemos, né, quanto tempo. Mas o que isso nos chama? Para a nossa reforma íntima, nós olharmos para nós mesmos e vermos, né, o que nós podemos fazer de melhor. A partir de hoje, né, podemos começar hoje. Inclusive, Joana de Ângeles diz que a maioria das enfermidades viróticas, elas têm muito mais gênese, ou seja, muito mais base psíquica do que física. Ou seja, ela é muito mais comportamento do que baixa imunidade. E por aí a gente pode começar a analisar as principais pandemias viróticas que teve no mundo, para não ir muito longe, nos últimos 100 anos, e nós vamos ter certeza que ela está bastante correta nisso. Sim. Como espíritas, sabemos que a doença não é punição, como muitos estão achando, e a gente vê isso inclusive com a própria Covid, né? Muita gente boa, no sentido, entre aspas, óbvio, espíritas, inclusive, bem informados, dizendo que isto é uma punição divina, que isso é um castigo divino, de certa maneira. Mas, na verdade, a doença é uma espécie de aviso, uma mensageira que tem como principal função nos mostrar o que estamos fazendo de errado e nos convidar à mudança. Já vi estudos que dão conta que a intensidade dos sintomas da Covid podem estar associadas ao modo de vida, principalmente ao estado emocional da pessoa. Ou seja, quanto melhor a pessoa estiver emocionalmente, com a qualidade de vida melhor, com a saúde melhor, menor os efeitos da doença, menor os sintomas, e o contrário igualmente. Você, como farmacêutico, já observou esse tipo de reações fisiológicas e algum outro tipo de enfermidade? Carvalho, você fala e eu lembro, você fala da questão emocional, eu me lembro muito da depressão. A depressão, o que está por trás, muitas vezes, da depressão? Uma mágoa, algum sentimento, porque a tristeza, né, isso a gente vê muito essa explicação, a tristeza, ela é normal por um certo tempo, né? Por exemplo, quem sofre uma perda de um ente familiar, né? De um ente querido. Então, geralmente, essa tristeza, ela vai ficando ali de 10, 14 dias, às vezes tem até mais tempo, né? Tem 3 meses, 6 meses, aí é de indivíduo para indivíduo. Quando essa tristeza, essa dor, ela permanece por mais tempo, aí eles já podem considerar como um estado depressivo, né? E aí, Carvalho, é que precisa ser trabalhado para que a pessoa não entre, né, cada vez mais no estágio de amargura ou de mais sofrimentos, né? Então, a pessoa tem que olhar, além do tratamento medicamentoso, de uma terapia, ela precisa, antes de tudo, tirar essa mágoa, às vezes perdoar, porque a gente não sabe o que está envolvido, né? O perdão, ele é fundamental nesses processos, né? Que às vezes a pessoa está sofrendo, mas ela não consegue perdoar.
né? Então, é a importância também desse perdão, que está nos ensinamentos, né, do nosso mestre. Justamente. Jesus. Vamos aproveitar para mandar um abraço para Flomar Oliveira Chagas, Jorge Ribeiro, Irani Inácio, nosso querido Irani, dizendo: estamos na área, o banquete espiritual vai começar. Um abraço para o Jorge Ribeiro, para a Adriana Paliani, a Lília Lima, o Vanteilson Antunes dizendo que está caminhando e nos ouvindo, um abraço. E o Alexandre Grande, que é o presidente lá do albergue, dizendo aqui: Carvalho, fala o que seu pai disse há 3 anos atrás e posso complementar com o caso do albergue. Alexandre, por favor, comenta aí me lembrando o que ele disse há 3 anos atrás, porque cada manifestação dele fala uma coisa e agora, nesse momento, eu não consigo me lembrar. Dá uma dica aí, por favor, para a gente comentar ainda em tempo. E um abraço para você e obrigado pela participação. Marina, infelizmente, vimos nesse momento de pandemia 2 comportamentos muito recorrentes nos espíritas. Muita gente se afastou das atividades como se estivesse de férias, enquanto outros usaram a necessidade de segurança para justificar esse afastamento. O interessante é que se afastaram apenas das atividades da casa espírita, pois muitos continuam a trabalhar, a fazer compras, atividade física e até uma happy hour de vez em quando, um jantar no restaurante. Muitos desses que se afastaram já começam a apresentar algum tipo de transtorno, como medos, fobias, ansiedade, insegurança, o que fez com que grande parte dessas pessoas passassem de auxiliadores para necessitados de auxílio espiritual. Seria isso uma simples coincidência ou consequência natural do afastamento do que podemos chamar da profilaxia da alma, que é o trabalho no bem? Carvalho, lembramos, né, de Jesus, como que Jesus ele fazia passava os seus ensinamentos, como que ele realizava as suas pregações no meio do povo, né? Ele andava pelas aldeias. A natureza era o altar de Jesus. Era o altar. Então, quando fala das casas, as casas espíritas ficaram fechadas, né? Federação Espírita Brasileira permanece com as atividades suspensas. Eu até olhei no site segunda-feira. Federação do Estado permanece com suas atividades suspensas. E aí nós precisamos refletir, os que não podem sair, o que nós podemos fazer? O que nós podemos, assim... Nós podemos trabalhar não necessariamente no centro. Porque se está fechado, então como que eu posso fazer? Eu posso fazer uma oração. Tá tendo muitas lives de grandes oradores. Eu tenho acompanhado do José Carlos de Luca, ele faz o Evangelho segunda, quarta, sexta e faz domingo também, às 18 horas. Segunda, quarta e sexta ele faz às 21 horas. Tá até difícil acompanhar todo mundo, porque horários estão se chocando, tem programação todo dia, já tem gente fazendo live às 9 da manhã, porque tá tudo ocupado o resto do dia. O Simão Pedro, também um grande orador, faz um estudo do Livro dos Espíritos, eu tenho acompanhado. E o Divaldo, ele estava fazendo, né, as lives terças e continua quintas. Com programas gravados. Sim, continua, tá passando. Então, assim, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não estou indo na casa espírita. Mas, olha, os grandes oradores, eles não estão indo. Muitos não estão indo e estão fazendo o seu trabalho em casa. E o interessante, Marina, é que esses grandes oradores, até antes da pandemia, nós só conseguíamos ouvi-los ao vivo nos congressos, né? Que a gente tinha que sair de Jataí para Goiânia, Uberlândia, outras cidades todas, e hoje literalmente estão entrando dentro de casa. Ou seja, não tem desculpa de não participar das atividades, mas geralmente também muita gente não está ajudando, como por exemplo, ali no Maria de Nazaré, que você frequenta lá também e ajuda. Nós não podemos ainda voltar às atividades públicas no salão, que eram as palestras, a evangelização infantil, mas nunca, em nenhum momento, o almoço de sábado deixou de ser feito. O rodízio de trabalhadores continua,
continuamos fazendo o almoço, servindo em marmita para que não tenha aglomerações, porque o pessoal fazia as refeições lá. Ou seja, continuamos trabalhando, né? Sim. E é interessante, já pegando o link nesse comentário, é que nesse momento de afastamento social, e que realmente é necessário para conter o avanço da Covid, os templos, as igrejas, os centros foram obrigados a suspender suas atividades públicas. Alguns espíritas ficaram meio perdidos, pois eram acostumados a irem regularmente ao centro, assistir palestra, participar dos trabalhos essenciais, entre outros. Entendendo o que o Dr. Bezerra de Menezes disse há pouco mais de 3 meses sobre a necessidade de não cruzarmos nossos braços frente à continuidade dos trabalhos, principalmente os assistenciais e, claro, obedecendo às orientações das autoridades sanitárias. Eu te pergunto, nesse momento de pandemia, podemos continuar as nossas atividades como espíritas ou precisamos realmente estar dentro da casa espírita para que isso aconteça? Carvalho, eu sempre me retorno a Jesus. Jesus não fundou templos, né? Ele ia aos templos, né, de Jerusalém, mas ele não fundou. Então, assim, será que para eu auxiliar alguém, eu preciso estar numa casa espírita? Eu posso oferecer uma marmita para alguém que está na rua, para uma pessoa que está necessitado. Posso levar uma palavra a alguém pela uma videochamada? Exatamente. Igual ontem, uma amiga minha me ligou por videochamada. Então, assim, nós conversamos. Então, existem uma série de maneiras que nós possamos auxiliar, porque Deus, ele está em todas as coisas, em todos os... Eu vejo você, Carvalho, eu vejo Deus. Eu saio na rua, eu vejo o sol, eu vejo Deus. Eu olho para o animal, eu vejo Deus. Eu olho a natureza, eu vejo Deus. Então, Deus, ele não está restrito em um local, templos religiosos. Não precisamos ir lá para comungar com Deus. Não, e ele está. Nós temos uma centelha divina dentro de nós. É claro que as casas, os templos são importantes. Não é que nós estamos, né? Mas em um momento que se fecham, né, as casas, que estão suspensas, eu preciso pensar, mas então o que eu posso fazer, né? Igual você falou, eu posso ligar para alguém. Às vezes tem alguma pessoa que está com ansiedade, precisa de a palavra, ela auxilia, ela ampara, ela acolhe. Muitas vezes, se você, por exemplo, for uma pessoa que tiver com algum problema, liga e fala, e você pode dar uma palavra de amor, você está acolhendo e você pode estar auxiliando muito mais do que você pode imaginar. 2 observações. Enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando de pessoas de várias religiões que às vezes faziam comentário muito simples. Esse domingo eu preciso ir rezar. Ou vai na igreja, no templo, no centro. Eu preciso falar com Deus, eu preciso ir na missa. E acaba que, de certa maneira, entre tantos recados, tantos convites à reflexão que a pandemia nos traz, uma é esta: não existe necessidade do templo. Como diz, se não me falha a memória, agora eu estou confundindo se foi Pedro ou se foi Paulo. Deus não habita em templos de pedra. E aí eu me recordei também de uma passagem do Divaldo, ainda quando ele tinha seus menos de 30 anos, quando eles estavam construindo a instituição Mansão do Caminho, quando a Mansão do Caminho não era na área que é hoje, era num casarão alugado, e o Centro Espírita Caminho da Redenção, idem, era em outro lugar. Eles estavam olhando uma casa muito abandonada, que já estava sendo quase que demolida na região dos Alagados, em Salvador, que era a periferia da periferia. E ali eles queriam, então, fazer uma espécie de posto de atendimento. Mas eles olharam lá e disseram assim, poxa, precisava no mínimo de uma reforma, porque do jeito que está aqui, está muito aos pedaços. E vamos organizar, então, para que a gente faça uma reforma rápida aqui, nada que talvez 3 meses não resolva. E veio, então, uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes com uma frase: quando a caridade é muito discutida,
o socorro chega tarde. Inclusive, eles colocaram essa frase num quadrinho e botaram na porta de entrada dessa instituição lá. Então, nós precisamos lembrar disto. Quando a caridade é muito discutida, o socorro seja tarde. O socorro chega tarde. E para encerrar, Marina, nós temos aqui mais 4 minutos. A doutrina espírita nos esclarece que as enfermidades do corpo físico são, na realidade, reflexo das enfermidades da alma. Comportamentos, emoções, sentimentos, etc. E que refletem no perispírito e desaguam no corpo. O que equivale a dizer que as medicações podem tratar a doença, mas essas medicações não evitam a recidiva, ou seja, não evita que a doença volte. O medicamento não nos ensina a amar e a trabalhar. Encerra então o programa, Marina, nos contando a sua opinião sobre o significado da frase Jesus, o médico das almas. Bom, então, fazendo uma reflexão aí de todas as questões que foram apresentadas, né? Então, o que o mestre, qual que foi a mensagem do mestre para nós, né? O que o mestre veio trazer? Ele veio trazer o amor, palavra de amor, né? E ele resumiu as 10 leis de Moisés em uma só, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E o que é esse amar a nós mesmos, que aí entra, né, nessa questão de o Jesus como médico das almas, porque amar a mim mesmo é o meu autodescobrimento, é o meu autoconhecimento, porque no autoconhecimento eu consigo descobrir as minhas imperfeições e eu consegui trabalhar nelas. E era isso que Jesus veio trazer como médico das almas. Ele quer, porque assim, a gente precisa tirar o Cristo da cruz, né? Descrucificar. Até li isso hoje no livro que está Jesus e a Atualidade, da Joana, por Divaldo. Nós precisamos descrucificar Cristo, trazê-lo como nosso companheiro e como nosso terapeuta, né? E aí nós vamos nos auxiliarmos. Nós precisamos aí, durante essa pandemia, da nossa reforma íntima, do nosso melhoramento, e é isso que ele veio nos trazer, a mensagem dele de amor, que nós possamos também ser amor na vida das pessoas, levar os sentimentos, né? Palavras positivas. E eu tenho um aplicativo do Haroldo, e eu recebi, ele encaminha mensagens, né, no celular, e aí falava uma questão assim da palavra. A palavra é prata e o silêncio é ouro. Se a minha palavra, ela machuca, então às vezes eu preciso ficar em silêncio. Isso é educar, isso é nos educarmos para que nós não ferimos o outro com as palavras, mas que nós possamos levar palavras de amor, principalmente no momento de pandemia, que as pessoas estão mais fragilizadas, que estão doentes, né? Que estão vivendo ansiedades, processos depressivos. Se eu venho com a palavra cheia de sentimentos negativos, eu coloco essa pessoa no abismo, eu deixo ela pior. Então, aí entra a questão da palavra, como o silêncio, muitas vezes, é melhor eu ficar em silêncio do que eu falar algo, né? Então, Jesus veio deixar sua mensagem de amor, que nós possamos nos inspirar nele, tê-lo como nosso modelo, o Evangelho como nosso guia. O Alexandre está falando aqui sobre uma comunicação do meu pai há 3 anos, quando ele dizia que a doença se cura com o trabalho no bem. E eu me lembro muito que meu pai fala assim, com muita recorrência: quem trabalha muito no bem não tem tempo de adoecer. E isso é uma verdade muito grande. Nós poderíamos passar aqui o resto da noite dando exemplos e comentando esse tipo de coisa, mas o fato é que eu, Carvalho, tenho uma opinião que, ao invés de nós ficarmos muito preocupados se a doença dói, se faz sofrer ou não, que façamos como o Dr. Bezerra nos orientou nessa comunicação do Divaldo: arregacemos as mangas, vamos ao trabalho, ocupemos a nossa mente com pensamentos construtivos, façamos da nossa vida momentos de atitudes nobres, claro, óbvio, evidentemente, tomando
todas as precauções cabíveis, como o próprio doutor disse, que não deixemos de cumprir a orientação das autoridades sanitárias. Ninguém está falando aqui para não fazer isso, muito pelo contrário, devemos fazer sim, mas que não nos escondamos por trás do vírus, que não nos escondamos por trás da doença, porque realmente ela vem trazer um monte de oportunidades, um monte de recados e um monte de convites. E parece que a cada momento eles vão eclodindo, né? A cada momento eles vão aparecendo. E uma das últimas que eu, Carvalho, notei é o convite à educação das nossas emoções. Esse eu acho que é o exercício da hora. A não educação das nossas emoções vão sim nos lançar a abismos muito doridos. Eu conheço uma pessoa muito querida que teve a doença, inclusive a doença até demorou um pouco mais com ele, e ele comentando assim: Carvalho, o problema não foram os sintomas, o problema é o psicológico da gente que vai lá pro chinelo. É o medo da morte, é o medo disso, o medo daquilo. Então que nos fortaleçamos em Jesus, mas não em Jesus o mito, não em Jesus a imagem, principalmente não em Jesus crucificado. Que nós nos espelhemos em Jesus a mensagem, o exemplo, o modelo e o guia. Eu agradeço a audiência de todos. Eu posso fazer a leitura de uma mensagem do Dr. Bezerra? Vai rapidinho? Sim, então faça o favor. Só quero dar um recado, tá. E aí você já faz a leitura como a nossa prece de encerramento. Vanteilson Antunes diz: que pena que alguém lá em casa não esteja ouvindo isso. Primeiro, meu amigo Vanteilson, eu já comentei com você que quem precisa está ouvindo. Primeiro ponto. A segunda coisa é que o nosso programa fica gravado no nosso site, Sintonia do Bem. Você pode acessar no momento que quiser, mostrar para as pessoas, compartilhar, ajudar a levar isso ao maior número de pessoas possível. E mais uma vez, obrigado e um grande abraço. Então fala a mensagem, ela já serve de oração final. Sim, é a mensagem que foi recebida pelo Deluca, pelo Dr. Bezerra de Menezes, no dia 1º de agosto, sábado agora. E ele diz o seguinte: meus filhos, enquanto aguardam ansiosos pela descoberta de uma vacina que os imunize contra o vírus que atordoa a humanidade, não vos esqueceis da imunização espiritual que se alcança com a vivência dos princípios do Evangelho de Jesus. A imunização do espírito precede a imunização do corpo físico, que nada mais é do que um espelho da nossa alma. Quanto mais o homem se inferioriza, mais ele se fragiliza. Quanto mais ele se espiritualiza, mais ele se imuniza. Embora distantes da imunologia perfeita, dada a condição evolutiva da humanidade, ainda caracterizada pelas paixões decorrentes do orgulho e do egoísmo, as quais criam um campo mórbido favorável para a instalação da maioria das patologias médicas, psicológicas e espirituais, o homem precisará ainda de muitas vacinas até alcançar a saúde integral do espírito. Enquanto isso, continuamos orientados quanto à necessidade de cuidarmos do corpo e da alma, atendendo às orientações da medicina da terra, mas, sobretudo, não olvidando os apelos da medicina do céu através do uso diário dos remédios, da oração, do amor, da humildade, do perdão e da caridade. Vacinem o corpo, sim, não esqueçam, porém, de vacinarem a alma. São as singelas recomendações do nosso coração, em nome do Cristo Consolador. Bezerra de Menezes, mensagem recebida por José Carlos Deluca em 1º de agosto de 2020.
E que assim seja. Chamamos agora os nossos comerciais. Fiquem todos com Deus e até a próxima.